Olá, pessoal! Eu sou a doutora Angélica Carvalho, médica endocrinologista e nutróloga, com atuação na medicina do estilo de vida, e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Corpo que Cuida, um espaço para a gente discutir tudo que vem do corpo, da mente e do coração, nessa fase tão especial que é a gestação. E para o episódio de hoje, eu convidei uma pessoa super especial, que é a Mariana. Seja bem-vinda. A Mari é uma amiga querida e, além disso, é ginecologista. E ela fez parte desse momento especial da minha vida, que foi me preparar para essa terceira gestação. Então, Mari, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira e da sua experiência também como mãe. Ótimo. Eu sou Mariana, sou médica ginecologista. Tenho uma atuação na área da ginecologia com as mulheres 30, 40 mais, que eu acho que é um momento da vida em que a maioria das mulheres está ali decidindo por maternar, né? Então eu participo muito dessa parte da vida das mulheres, que eu adoro. Além de ser médica, eu sou mãe também, sou mãe de 2, da Olivia e do Gabriel. E hoje a gente vai papear um pouquinho, porque todo mundo quer descobrir o segredo para ser mãe de 3. Não tem segredo. Tem sim. Nosso primeiro bloco é sobre a consulta pré-concepcional. O que uma mulher deve fazer quando ela decide engravidar, na sua opinião? Marcar uma consulta com seu ginecologista, né? Com certeza. Antes de suspender a pílula, né? Marcar consulta com seu ginecologista. É super importante esse momento, né? Antes de liberar, que a gente fala, né? Liberar para uma gravidez. Marcar uma consulta com a sua médica ou o seu médico que lhe atende, que entende as suas particularidades, as suas especificidades. Realmente, existem indicações que servem para todas as mulheres, mas existem casos particulares em que a conduta deve ser individualizada. Sim. E nessa consulta pré-concepcional, né? O que é feito? Assim, qual é a avaliação que geralmente você faz assim, nessas mulheres? Primeiro de tudo, a gente vai avaliar quando vamos suspender o método, quando é que a gente vai liberar. A gente vai fazer o exame de rotina, o ginecológico de rotina, e vamos fazer rastreio de doenças, né, do trato genito-urinário. Todas as doenças do trato genito-urinário, pelo menos a maioria delas, elas aumentam o risco de perdas gestacionais, né? O que a gente não quer é esse desfecho. Então, a gente vai investigar infecções, vai tratar, né, em tempo hábil essas infecções antes da gravidez, de preferência. A gente vai fazer um exame, além do exame ginecológico, a gente vai fazer um exame de sangue, exames de imagem, para verificar como é que está a saúde do ovário, a saúde do útero, de todo o eixo, né? De tudo que é necessário realmente para essa mulher conseguir esse sonhado positivo. Legal. E existe alguma diferença para aquela mulher que nunca engravidou, que vai liberar pela primeira vez, para aquela mulher que já é mãe de 2 ou 3, como eu? Na verdade, o que a gente tem que observar porque tudo pode mudar. De repente Sim. você é mãe de 2 ou 3, mas se você passou um pouquinho mais e já tem 35 mais, a sua probabilidade de conseguir engravidar mais rápido já vai diminuindo, porque a gente sabe que a fertilidade ela vai diminuindo com o passar da idade. Então, na verdade, assim, se é mãe de 1, 2, 3, 10, não muda muita coisa não. Você vai ter que passar por essa rotinazinha, né? A gente já sabe que tem realmente algumas mulheres que têm a história mostra que tem mais facilidade de engravidar, outras já vão ter mais dificuldade, então se é o seu primeiro filho, fica mais imprevisível, mas todas elas devem sim passar por essa consulta. Legal. E em relação ao tempo, né? Quanto tempo antes, né, de realmente liberar para engravidar, é ideal que essa consulta, essa avaliação seja feita? Em pelo menos 3 meses, tá, amiga? Pra gente organizar esse terreno realmente, a parte dos hormônios, a parte da suplementação, ver como é que tá realmente o funcionamento de tudo, tratar todas as infecções, conferir o calendário vacinal dessas mulheres, para a gente liberar com bastante tranquilidade. Mas, porventura, você não conseguiu fazer esse preparo e engravidou, assim que você tiver o diagnóstico, né, agendar uma consulta o mais breve possível. Sim.
E aí você comentou um pouco sobre vacinação, e aí eu já vou puxar esse ganchinho aqui e te perguntar quais são as vacinas, né, que obrigatoriamente a mulher tem que ter, né, nesse calendário vacinal antes de engravidar. O ideal é que ela esteja com as vacinas em dia, porque algumas vacinas, você sabe, no período da gestação a mulher não pode fazer. Uhum. Algumas ela obrigatoriamente tem que fazer e algumas ela não vai poder fazer. Então é importante que ela esteja imunizada contra a rubéola, principalmente, né? É importante que ela esteja em dia das vacinas do Covid, da gripe, hepatite. São vacinas que realmente o ideal é que ela já engravide com essas vacinas todas regularizadas. E inclusive, né, algumas vacinas, por exemplo, como a hepatite B, né, a gente precisa de um tempo de 6 meses, né, para conseguir fazer todas as doses. Rubéola desculpa me te interromper, mas a de rubéola é importante a gente saber que você só pode liberar um tempinho depois de vacinada, né? Porque a rubéola congênita, ela é bem complicada. A gente não deve vacinar e logo engravidar. E logo engravidar. Tem que ter um tempinho antes, isso, né? Além dessas vacinas convencionais, hoje a gente tem a vacinação contra o HPV, que está mais em evidência, digamos que está mais acessível. Não obrigatoriamente faz parte do calendário, né, vacinal dessas mulheres, mas é também uma oportunidade para que aquelas mulheres que estejam na janela de oportunidade ainda, né, façam essa vacinação. Não é isso? Ela não tem estudos, né, de segurança para ela ser feita durante a gravidez. Mas antes da gravidez você pode fazer sim, né, começar o seu esquema e ao engravidar você para o esquema, se porventura você não tenha concluído esse esquema. Quanto tempo que demora o esquema? Você faz uma vacina com 0, 2 e 6 meses. Então o esquema todo seriam 6 meses. 6 meses. Inclusive, não sei se você lembra, mas na época eu não sou vacinada, né, segredo. E aí eu fiquei super na dúvida se eu fazia ou não a gestação, porque eu não teria o tempo, né, hábil para concluir todo o esquema vacinal. E aí eu optei por não fazer, né, já que não conseguiria terminar. E aí vou deixar isso para um segundo momento, né, me preparar antes do quarto filho, né? E vacinar para não faltar essa vacina na próxima, né? Até porque tem uma idade, né? Que ela deve ser feita. Né? Assim, de bula existe uma idade, mas na prática a gente até prolonga mais um pouquinho. Porque a gente está vendo que as mulheres estão tendo a vida sexual ativa por mais tempo. Ok, então, gente, esse bloco eu acho que é importante, assim, para a gente finalizar. O ginecologista, ele sempre foi, digamos assim, o clínico da mulher. O médico, exatamente. Né? Da saúde da mulher. Então, por muito tempo, a mulher ela só se consultava com o ginecologista. Era o único médico, né? Que ela tinha um acesso, né, ali. Então, era uma grande oportunidade, ainda continua sendo uma grande oportunidade para identificar algumas doenças crônicas, né, que podem estar acontecendo e que você ainda não percebeu ou ainda não identificou. Então, algumas alterações como um pré-diabetes ou até mesmo um diabetes, uma hipertensão, um hipotireoidismo, que são doenças bem comuns. Às vezes, nesse período da consulta pré-gestacional, a gente consegue identificar. E aí é uma janela de oportunidade, né? Porque a gente consegue corrigir possíveis alterações antes de engravidar. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Perfeito. Com certeza. E aí, um pouco do que eu fiz, né, nesse momento, assim, antes dessa gestação, foi isso. Foi procurar a Mariana, fazer o meu check-up ginecológico. Vale ressaltar que ela já estava, assim, já se cuidava, né? Que ela é endócrino. Então, os exames estavam maravilhosos, né? Mas ela marcou a sua gineco. Sim. E aí, amiga? E aí, a gente fez essa rotina, né, ginecológica. Eu tinha alguns probleminhas que eu teria que resolver antes da gestação, né? Como uns miomas em uns locais, assim, não tão bons, favoráveis, né? E aí, né, a gente fez tudo isso, preparamos, fiz as suplementações, coloquei todos os exames em dia e aí liberei. E foi rápido. E foi rápido. Foi de primeira. Foi de primeira. Eu até falo, né, que parece que a fertilidade bateu aqui e ficou.
Vamos ver nos próximos, né? Esse foi o nosso primeiro bloco. Discutimos um pouquinho sobre consulta pré-concepcional, compartilhamos um pouquinho minha experiência pessoal. E no próximo bloco nós vamos discutir sobre suplementação e estilo de vida. Então, fiquem ligados.